Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como sempre digo, sou apenas um humilde corintiano que quer te informar da melhor forma, que ama o Corinthians e que quer o melhor para o Corinthians. Então, por favor, se inscreva no canal e deixe o like para que cada vez mais a Fiel tenha a voz no YouTube. Então, Fiel, venho trazer para vocês o motivo pelo qual o Tite não veio para o Corinthians. Trazer para vocês o motivo pelo qual o Tite negou o Corinthians e fechou com o Flamengo, tá? E também o Carlos Miguel vai para o Flamengo, notícia que estourou hoje aí. Eu vou trazer para vocês se ele vai ou não, certo? Eu vou trazer já para vocês se ele vai para o Flamengo ou se ele não vai, tá? Então, começando aí pelo Carlos Miguel, que é o goleiro que a gente vê como substituto para o Cássio. Já pegou até pênalti pelo Corinthians. Todas as vezes que jogou foi bem. O Corinthians tomou poucos gols com ele. Então, é um cara que, hoje, ao meu ver, colocaria ele como negociável. Você lembra em consideração que o Cássio já tem 35 anos, né, que o ciclo de muitos jogadores que chegaram com o Cássio e até depois do Cássio, né, já está se encerrando. Né, a gente, apesar de que para mim o Gigante hoje é titular ainda, minha opinião, né, é... mas o Carlos Miguel é um reserva exemplar, à altura, não só na altura de tamanho, mas também de qualidade. Então eu vejo com bons olhos aí esse cara ficar no Corinthians. Só que assim, hoje o Neto soltou nos anos da bola que ele estaria indo para o Flamengo. Lembrando que o empresário do Tite é o mesmo empresário do Carlos Miguel, tá? Então assim, a informação que eu tenho do Sami Carvalho, que eu confio 100%, é de que não tem nenhuma negociação com o Carlos Miguel. E se o Flamengo, por um acaso, quer contratar o Carlos Miguel, vai ter que pagar caro. Não vai ser à toa, não vai ser pouco dinheiro, não. Ou seja, não tem negociação nenhuma com o Carlos Miguel e o Flamengo. E se o Flamengo quiser, vai ter que pagar caro. Não vai, o Corinthians não vai vender barato, não. Né? Então tá aí, fiel, para tranquilizar mais vocês, né? Não dá para cravar que ele realmente não vai para o Flamengo. Até porque o empresário do Carlos Miguel é o mesmo empresário do Tite. Mas se o Flamengo realmente quiser tirar ele do Corinthians, vai ter que pagar muito caro. O Corinthians não vai liberar por pouco, não. Na verdade, não deveria liberar por nada. Claro que assim, se for um valor exorbitante que não tem como recusar, mas se o Flamengo quiser realmente levar, vai ter que pagar muito caro. Comente o que você acha sobre isso. Então, fiel, e o Tite? Qual foi o motivo pelo qual o Tite não fechou com o Corinthians? Foi por causa de dinheiro? Também. Mas assim, o principal motivo dele foi medo, gente. Que assim, o Tite ele tem esse perfil conservador. Esse perfil de olhar muito o entorno, olhar muito o ambiente. E o que acontece? Ele é um cara que no Corinthians, ele é tido como o cara do Corinthians, o maior técnico da história do Corinthians, né, colocado como Tite. E ele ficou com medo de voltar nesse momento conturbado do Corinthians e quebrar esse estereótipo dele, né? Ou seja, foi medo. O Tite não veio pro Corinthians por medo de deixar uma imagem ruim, né? De pegar esse elenco do Corinthians mal montado aí, esse momento complicado do Corinthians até financeiramente e tal. Então, esse foi o motivo do Tite não vir pro Corinthians, foi medo. Né? Ele vê no Flamengo um time melhor, um time mais estruturado, isso é fato, né? E que realmente pode dar a ele mais possibilidade de vencer, né? De ter títulos, né? Então, ele vê no Flamengo uma forma mais fácil dele retomar a carreira dele, porque ele vem de duas Copas sem títulos, duas Copas que a seleção decepcionou, né, no comando dele, que ele decepcionou também algumas decisões, em sair do gramado, deixando os jogadores lá após a derrota, tudo isso ficou marcado. Então, ele vê no Flamengo como uma possibilidade maior, mais fácil dele retomar a carreira dele e retomar a moral dele. Então, o principal motivo foi medo. Apesar de que a gente sabe que a imagem dele no Corinthians não vai ficar muito legal, não. E aqui eu já venho com minha opinião. Que é assim, gente. Vamos lá. O Tite fez muito pelo Corinthians. Fez muito e muito mesmo pelo Corinthians. Eu vivi essa era de ouro como torcedor. Foi muito bom para mim como torcedor essa era de ouro do Corinthians com o Tite. Mas eu tenho outro viés também. Quem era o Tite antes do Corinthians, gente? Quem era o Tite antes do Corinthians? Ninguém. Aí o Tite vem pro Corinthians, faz ali aquele ano de 2011 maravilhoso, campeão brasileiro, 2012 espetacular, Mundial, Libertadores. Aí 2013 o Corinthians tem aquele assalto da Libertadores
de lá em diante, desse assalto em diante, o Corinthians do Tite não foi tão bem. Ele pegou até o apelido de empatite, não sei se vocês lembram. E aí foi demitido do Corinthians. E acabou que ficou a moral do Tite, em 2013, ele saiu com a moral lá embaixo, gente. Eu lembro muito bem disso, tá? Só que aí o Corinthians em 2014 com o Mano reformulou o elenco, fez a reformulação, só que não colheu títulos. Aí trouxe o Tite em 2015 com o elenco já estruturado, e o Tite foi lá com o Renato Augusto, já com o Jadson, com o Wagner Love chegando, enfim, conseguiu, com o Elias, que não estava em 2014 também, se eu não me engano, o Mano que trouxe, conseguiu aquele título brasileiro e a moral do Tite foi lá em cima novamente. E que moral eu quero dizer? Eu quero dizer que o Corinthians também levantou o Tite, gente. Não foi só uma vez, foi 2 vezes. Então, eu senti realmente uma falta de gratidão. Minha opinião como torcedor é essa. Não tem gente dizendo, mas ele tem um direito. Tem um direito, gente. Mas assim, a gente sabe que no futebol brasileiro tem a cultura de que quando você é identificado com o clube, você volta para ele. Você não volta para outro. E o Tite em 2015, ele não voltou para o Corinthians porque o Corinthians pediu, porque ele escolheu o Corinthians. Não. Em 2015 ele estava com a moral embaixo, lá embaixo, porque saiu em 2013 com o apelido de empatite. Em 2014 ele não trabalhou. E o Corinthians também, naquela época, era o time mais estruturado do Brasil. Né? A gente sabe que o time era o time dos times mais fortes do Brasil. Era o time mais forte no Brasil, na verdade. Né? Então, não foi ele que fez um favor ao Corinthians também, não. Claro que tem todo o mérito dele, o maior técnico da história do Corinthians para mim, mas estou dizendo isso daí para não ficar parecendo que o Tite deu pro Corinthians, deu coisas pro Corinthians. O Corinthians também, gente, deu muita coisa pro Tite. Quem é o Tite ser o Corinthians? Então, assim, para minha opinião, faltou um pouco de gratidão. Ele poderia pegar esse estereótipo de corintiano mesmo, né? De continuar no... de chegar ao Corinthians, pega esse Corinthians nesse final de temporada aqui, ó, não precisa fazer contato para ano que vem, fazer nesse final de temporada, bom, tirar o Corinthians dessa situação, ano que vem viu o que fazia, né? Mas ele preferiu aí a segurança, entre aspas, também tem o direito dele, concordo, mas ao meu ver faltou uma gratidão aí do Tite pelo Corinthians, tá? E eu particularmente fiquei um pouco chateado com ele como torcedor, sim. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!